Aí, lá no capítulo 5, a gente fez a referência sobre o oceano agora há pouco, porque aqui no capítulo 5 nos traz aí a gigantesca complexidade de energias que envolvem o oceano, que é uma fonte inesgotável de fluidos reconfortantes para quem está doente do corpo e principalmente para os doentes do espírito, né? Então, no mar, muitas caravanas trazem espíritos para ser tratados na superfície ou no mundo subaquático para poder recompor energias, tá? E tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar no mar aí, todo mundo vive as consequências do El Ninho, El Ninha. Só no Oceano Pacífico são mais de 500 vulcões que existem lá embaixo. E vulcão, de vez em quando, entra em erupção. A gente não tem o menor controle, né? Quer dizer, 90% dos vulcões que existem no planeta Terra estão subaquáticos. E aí, o calor que sai do centro da Terra, e o centro da Terra tem uma fornalha de energia inesgotável, aquece a água, muda as correntes, condição de evaporação, afeta o ciclo das águas, né? As nuvens, faz chover, esquenta a água, maré, onda, um monte de coisa. Agora, e essa característica, quer dizer, 70% da superfície do planeta Terra é banhada por oceanos, né? Olha o quanto de energia tem para espiritualidade vir tratar todos os seres vivos que estão na psicosfera da Terra. Então, a importância da água é fundamental. Mas é a água que passarinho bebe, não confundam. Então, a gente sempre faz a propaganda do chazinho, né? Quer dizer, hoje aqui, ó, carqueja, hortelã e água com gás, mas a gente sempre para destacar a importância da água e da hidratação. E através da água, a espiritualidade coloca fluidos que são curativos para a gente, né? E aí, aqui no capítulo 5, exatamente é isso que o André Luiz nos traz como informação importante, né? E agora, passando lá no capítulo 7, o negócio da culpa, que a gente falou há pouco, né? No caso, tem aqui um espírito já desencarnado, fixou na mente o crime que ele cometeu. Então, ele tinha a imagem estampada da cara da pessoa que ele assassinou. Ficou gravada aquela imagem que jamais se apagou. Ele abria, fechava o olho e via aquela cara de espanto da última visão que ele teve da pessoa que ele assassinou na base da traição. Então, essa culpa era a fonte de perturbação dele. Assim como a gente já tem vários relatos, por exemplo, de pessoa, se bem que são relatos de suicida, né? Pessoa que se joga de um prédio, de uma ponte, está sempre caindo, nunca acaba de cair. E isso aí, livros da Ivone Pereira, inclusive no Memórias de um Suicida, conta, né? O cara ficou 40 anos com aquela sensação de estar caindo. Já pensou como que fica gravado? O que a gente pode fazer com a nossa mente se não tem aquela disciplina, aquele juízo necessário, né? E aí, no capítulo seguinte, quer dizer, o camarada, e a gente tem que aprender a lidar com as próprias culpas, porque Deus é fonte de misericórdia. Se Deus nos perdoa e nos dá novas chances, quem somos nós, criaturas, não criadores, né, para não nos dar o direito de se perdoar, de se permitir segundas chances? Quanta gente arrasta o coração pesadíssimo por décadas na vida, por não se perdoar por ter feito alguma coisa lá para trás. Renova, desapega o que já foi, se apega em coisas melhores, mais leves, mais novas e constrói em cima disso. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, né?
que aconteceria com o Paulo se ele ficasse fixado na questão do apedrejamento do Estevão lá? Será que ele teria conseguido levar o evangelho para os povos, né? Para as nações que não conheciam o Antigo Testamento, que não eram judeus de nascimento? Não. Então a gente tem que se dar essa condição porque Deus dá essa condição para nós, né? Não é fugir do resgate, longe disso, mas é se dar novas oportunidades. E aí, no capítulo 8, tem lá um título sugestivo, Deliciosa Excursão. Olha só como é que a espiritualidade age, né? É um trauma. Isso para qualquer família que perde criança, filho, filha, é uma dor incalculável, né? Então, nesse capítulo 8, nos conta que espiritualidade juntou um grupo de mães, fez uma van espiritual para levar mães que tinham perdido filhos na infância para visitar os filhos na espiritualidade e ver os seus filhos sendo cuidados pelas mães que tinham tido nas encarnações anteriores. Acho que as palavras não são suficientes, né, para traduzir como que a pessoa volta de uma experiência dessa. Então ela vai dormir angustiada e volta tranquila. E a gente vê como é que é a máquina divina no suporte. Tem uma outra questão que o André Luiz bem esclarece aqui. Por que que morre criança? Muitas vezes, como tem várias situações narradas aqui no texto do Entre a Terra e o Céu, que um espírito lá com culpas acumuladas, né? E culpas e crimes e questões aí graves que geraram alterações no perispírito dele. Uns por culpa, outros por arrependimento, outros por ódio, dezenas de razões diferentes. Alteração perispiritual. Para resolver essas doenças ou essas deformidades perispirituais, aquele espírito vai ter que renascer uma, duas, três vezes. E aí, uma vez renasce, chegou na idade de 2, 3, 4, 5, 6 anos, já conseguiu restaurar uma parte daquele perispírito. Morre. Quando voltar, vai ter outro pedacinho do perispírito para consertar. É claro que é um trauma para qualquer família, né? Perder uma criança, tá certo? Mas a gente não pode perder jamais a noção de que tudo tem um propósito. E nada acontece se Deus não fala que tem que acontecer. Tem um monte de coisa que acontece que não é da nossa escolha, que não é da nossa vontade e que está fora completamente do nosso controle. Então, por que a revolta? Serenidade sempre. Vamos tentar entender em cada situação, por mais negativa, por mais desafiadora que seja, o que Deus está tentando me mostrar e como que eu posso colaborar com Deus nesta situação. Acho que aí é um ponto fundamental, né, para a gente ter sempre em mente. E aí tem uma outra questão que a gente fala do juízo, que é aqui agora no capítulo 10, o juízo que é esperado e necessário para todo casal que resolve ser pai e ser mãe, que é uma responsabilidade muito mais do que social, do que sanguínea, né? A gente tem uma alma ou um conjunto de almas para tutelar, para instruir, para guiar, para orientar, para sustentar. Então não adianta só pensar, porque que nem muitas vezes, né? A gente fala, o pessoal pensa em casamento, em morar junto, pela questão da hora do recreio. Mas a hora do recreio passa, a gente vai para a escola,
Tem aula antes do recreio, tem aula depois do recreio, tem lição de casa depois. Então, a gente não vai para a escola para ficar no recreio, né? Então, tem muita gente, ainda hoje, que pensa no relacionamento íntimo, né? Exclusivamente na parte do, entre aspas, prazer físico. É temporário. É um pavio que queima muito mais rápido do que boa. E aí tem encrenca. Aí, muitas vezes, se não tem amor na base, pode gerar agressividade, pode gerar indiferença, pode gerar sofrimento, né? Então tem que pensar antes para saber como conduzir depois, né? E aqui no capítulo 10 ele fala exatamente isso, de moças que estavam mais preocupadas em ser fêmeas do que em ser mães. É embaçado. E tem muito rapaz que pensa mais em ser macho do que em ser pai, né? Então é complicado. E aí, no capítulo seguinte, ele nos destaca aqui o seguinte, que a escolha é sempre nossa. Permanecer na inércia ou partir para o trabalho. Permanecer no atraso ou trabalhar pelo adiantamento moral. É basicamente o que está no caminho de cada um de nós a cada dia. E aí a importância do estudo e da consciência boa, disponível para despertar, quer dizer, aprender em cada situação. E lá no capítulo 13, um negócio que quem é do campo da saúde mental vai aqui a recomendação para ver o capítulo 13 com mais detalhe, que ele fala da que no futuro, e esse futuro eu creio que já começou, das cirurgias psíquicas. Então, tratamentos psíquicos durante o sono, né? E aqui o André Luiz comenta sobre o Freud, né? Que fez o Freud na espiritualidade, falou, pô, eu não consegui fazer tudo que eu devia ter feito na Terra. Então, o próprio Freud continua trabalhando no campo da saúde mental, na espiritualidade, exatamente no desenvolvimento dessas cirurgias psíquicas, né? E curativos da alma, como o André Luiz diz aqui no texto. E aí são modificações no perispírito, né? São e através das emoções. E aí, nesse campo de consertar o psiquismo ao nível do perispírito, ele fala que durante o sono, as terapias de vidas passadas são desenvolvidas na espiritualidade, mas por equipes muito mais competentes e com técnicas muito mais assertivas do que aquelas rudimentares ainda usadas no planeta Terra, e segundo o texto, boa parte delas não preocupadas com o paciente, mas com o faturamento que se vai ter ao longo do tratamento. Então, o comércio da medicina no campo do psiquismo é um negócio complicado, realmente dá o que pensar. E na sequência, porque a gente hoje eu quero ver se eu evito de que vocês tenham que me aguentar na hora extra, né? Então, lá no capítulo 28, o depoimento de dois espíritos que se envolveram numa situação, dois camaradas que tiveram atração pela mesma mulher por várias encarnações sucessivas. E este espírito, quer dizer, cada um deles, numa encarnação, reencarnava como homem, e a mulher reencarnava como mulher. Então, a ligação entre eles ocorreu dentro do mesmo vetor da atração, da sentimento de posse, exercício do ciúme, só que ao longo de algumas encarnações se percebeu que cada um deles pedia nova chance para consertar o que e usava a força da experiência anterior na encarnação seguinte. E aí perceberam que quem era o pivô da questão era aquele espírito que reencarnou sempre como mulher, que era o alvo da atração, porque ela estimulava o interesse dos outros dois.
ela se sentia fortalecida, empoderada, por ter dois camaradas brigando e se matando por causa dela. Sentia um prazer íntimo. Olha só. E isso, tenho certeza que se a gente for procurar nas notícias da mídia, né, tem várias situações ainda hoje onde isso aí acontece, né? E aí, lá no capítulo, agora aqui, acho que já no capítulo 22, fala da irmã Clara. Irmã Clara, ela vem explicar uma coisa fundamental que a gente não pode deixar passar. A diferença entre doutrinar e transformar. Então, para a gente doutrinar, precisa ter uma força magnética, como a irmã Clara fala aqui no texto, capaz de operar alterações na mente de quem está recebendo aquela energia. Então, a doutrinação, característica de um processo desobsessivo. Só que quando a gente agrega nessa missão doutrinadora, coloca amor, bombeia amor junto, a nossa doutrinação se transforma em transformação. Quando o espírito obsessor percebe que você já vivenciou e que aquilo que você está passando para ele é fruto da tua vivência, ele tem uma simpatia maior por você e consegue te ouvir sem colocar tantos obstáculos. Então, daí a importância da gente ter cuidado de quando está disposto a ajudar alguém, não falar da boca para fora só palavras bonitas, só como se estivesse interpretando um script. Falar com o coração e através daquilo que já vivenciou, né? Uma lição aqui da irmã Clara fundamental, porque ela explica que a palavra é sempre dotada de energias elétricas e magnéticas específicas. E, através da voz, a gente consegue congregar energias que anjos estão veiculando naquela comunicação. Quer dizer, não é que é voz, não é que é corda vocal, mas através da nossa fala, a gente consegue transportar, arrastar energias, né? Se a gente pega onda de rádio, transporta todas as emissoras de rádio, de acordo com a frequência que sintoniza, tira a estação A, B ou C. Mas é que nem a nossa voz é como onda de rádio. Então, transporta também energias que vêm lá do alto. E se a gente fala com amor, vão ser melhor. A decodificação pelo obsessor vai ser muito mais eficiente. Pessoal, chegamos aqui até o capítulo 22, são 40, mas está aí o livrinho PDF para vocês aí lerem, e é uma leitura mais de 300 páginas, né? Realmente muito inspiradora e muito esclarecedora, como esses poucos temas, né, que a gente teve chance e tempo de explorar até aqui. Ficou alguma dúvida, quiser mais algum detalhe, tiozinho puder ajudar, estamos por aqui. Momento agora de agradecer, né, a companhia, a paciência de vocês, ó, coração, ó, 3 hoje, ó. Daqui a pouco eu fico que nem o Hugo, mas o Hugo tem 203, olha aí, ó, chegou, pô, aqui são 3, pulsando. Boa Fiquem com noite. Deus, bom final de semana, Bom saúde, final de ó. semana.